Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, está retornando neste segundo semestre de 2023, depois de um período sabático. Retornamos abrindo com chave de ouro. Nosso ilustre convidado deste Responde Aí, de agosto de 2023, eu sou fã número 1, porque ele simplesmente é o amor da minha vida. Ele é um servo de Deus, músico, compositor e estudante de designer musical. Ele é o compositor da música da campanha de missões estaduais aqui em Sergipe, deste ano de 2023. E ele tem as palavras iniciais. Quero agradecer, a oportunidade. Não me sinto à altura para estar participando nesse canal que já deu oportunidade para pastores e músicos de excelência, né? Mas eu quero agradecer por essa oportunidade e dizer que tudo que eu desejo falar aqui, eu desejo que seja de edificação e abençoe a vida de quem vai estar na audiência, né? Cada irmão, cada pessoa que estiver na audiência, sinta-se abençoado pela palavra que nós vamos transmitir aqui. Vai ser de edificação, sim. E meu esposo é uma pessoa humilde. E fala pra gente do processo de uma composição musical. O processo de composição de uma música, ele não é um processo engessado. Ele não tem, assim, regras como pré-definidas, né? Regras, você tem que... É como se fosse uma receita de bolo, né? Você vai fazer as misturas dos ingredientes e vai dar certo, né? A composição musical, ela trabalha com o momento também da pessoa, da inspiração, né? Mas também tem muito de estudo, de pesquisa. Acontece de pessoas que são leigas, né? Inclusive pessoas que até não sabem escrever nem ler e conseguem compor uma música, né? Conseguem cantar e repetir e cantar, e alguém vai e escreve, como já aconteceu. Conheci casos assim de pessoas que compunham sem saber ler e escrever. É interessante, mas a inspiração e a memória. Ele ia guardando na memória e cantava, e alguém escrevia para ele, né? Um compositor, né, um compositor que se dedica à composição, ele precisa estudar, né? No caso, nós que somos cristãos, que falamos da nossa fé, né, precisamos estudar a Bíblia, né, conhecer a nossa doutrina, conhecer a Bíblia, conhecer o que a palavra de Deus nos ensina, para que a gente possa estar cantando a palavra, né? Mesmo que a música ela não tenha um texto bíblico expresso, né? Mas ela canta a palavra de Deus, canta a vivência daquela pessoa com Deus. Então, um compositor ele pode começar uma composição pela melodia, criando uma melodia e depois colocando uma letra, ou ele pode começar com uma letra, fazer uma letra e depois dessa letra pronta, ele musicar essa letra, colocar uma melodia. Existem compositores que gostam de criar uma harmonia, né, uma progressão de acordes, e depois, em cima dessa progressão, ele cria uma melodia e depois a letra. Então, assim, existem vários processos, né? O compositor que espera a inspiração chegar, né? Já disse alguém, né? Eu não lembro agora o autor dessa frase, mas ele disse que o compositor que espera a inspiração chegar, ele não é um compositor, ele é um vagabundo, porque na verdade a composição ela exige concentração, trabalho, retrabalho. Você escreve uma letra, depois você começa a trabalhar em cima dessa letra, você vai mudando. Então é mais transpiração, né? Exige transpiração e um pouquinho de inspiração. Então, assim, o processo ele se dá a partir do dom, você falou inicialmente, né? Porque falou de gente que não tem conhecimento técnico, mas assim, que consegue compor, né? Memoriza e fica repetindo ali, e realmente é um dom
É um presente de Deus, é algo da parte de Deus. Tem a questão da gente que é cristão. Esse processo de uma composição musical, ele se dá. É primordial essa questão do conhecimento bíblico, porque se a gente canta na igreja, a gente canta com aquilo que tem que edificar, que trazer também a exortação, né? Além do louvor e adoração a Deus, que também tem que ter a base bíblica, né? E também tem a questão técnica, que logicamente assim, né? Tem a questão a gente sabe assim, tem a questão da inspiração que você falou, que também existe, né? Que é se sopra essa ideia que vem, mas que tem a questão da transpiração de todo o trabalho, que é de emprego das técnicas realmente para se compor uma música, né? Mas também a gente gostaria que você falasse, ainda aqui rapidamente, da questão também da experiência de uma composição musical, especificamente a letra, né? Ela partir da questão de uma experiência, de algo que foi vivido. Porque quando a gente vê lá o rei Davi, e aí eu vou falar na ordem cronológica, os salmos 6, 38, 51 e 32, eles partem de uma experiência vivida por Davi, em que ele pecou, errou diante de Deus, se afastou do Senhor, e depois ele foi confrontado com o seu pecado, veio o arrependimento, e aí surge a composição desses salmos, né? A partir dessa experiência que o rei Davi teve de queda, confronto, arrependimento e retorno a Deus. E aí fala pra gente também dessa questão da experiência fazer parte da composição de uma música. O rei Davi, ele é exemplo, né, no sentido de composição, porque ele compôs muitos salmos. Ele também era, hoje a gente pode dizer um luthier, né, mas na verdade ele fabricava instrumentos, vários instrumentos. E Davi, né, quando ele se viu, né, no caos, né, quando ele está ali na lama, né, ele diz que enquanto eu calei o meu pecado, envelheci de tão pesado, né, o pecado o levou a uma situação difícil. No Salmo 51, ele já ora e canta se quebrantando diante de Deus, pedindo para que Deus não retire dele o seu espírito, né? E apague as minhas transgressões. Ele pede a Deus perdão, né? E no Salmo 40, eu vou ler um trecho aqui do Salmo 40 que é interessante, que Davi diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Então Davi, ele, depois desse processo, né, ele canta aqui no Salmo 40, ele fala que o Senhor Deus colocou na boca dele um novo cântico, né? Então a gente entende que essa composição de Davi foi inspirada por Deus, né? Foi Deus que colocou em sua boca um novo cântico. Então a experiência vivida, né, ela influencia muito na composição. Você vai falar daquilo que você tem vivência, daquilo que você tem conhecimento. Então Davi, ele tinha uma vivência com Deus. Davi estava no pasto com as ovelhas, quando ele era pastor, tomava conta das ovelhas de seu pai, e ele sentiu muitas vezes a proteção de Deus quando ele precisou lutar contra um leão, para não deixar o leão dizimar suas ovelhas, e um urso. Então Davi, um ser humano normal, um ser humano não consegue lutar contra um leão ou contra um urso, né? Em condições normais não. Então Davi sabia que era a mão de Deus que estava ali com ele e que o protegeu, né? Davi tinha consciência disso. E Davi também tinha consciência de que Deus era poderoso para fazer grandes obras na sua vida e misericordioso o suficiente para o perdoar. Por isso ele canta, né, no Salmo 51 e nesse Salmo 40, dizendo que Deus, ele o perdoou, tirou seus pés de um tremedal de lama, né, firmou os seus passos. E você que tem experiência, né, com o Ministério de Música desde criança, e você tem a oportunidade aí de ver uma
linha do tempo das fases dele, né? Desde criança, mais ou menos assim, a primeira foto com uns 12 anos, depois as próximas aproximadamente 15 anos, outra com 20 e a mais atual. E essa experiência que você tem com o Ministério de Louvor, desde muito jovem, desde mais tenra idade, né? Dentro de igreja, fala pra gente dessa trajetória que eu sei, eu conheço, marcada por dificuldades, carências, algumas decepções, mas que fez você criar raízes e forjou maturidade. E fala pra gente dessa sua experiência e desse paralelo do que a gente vive hoje, dos músicos dos bons tempos, dos bons instrumentos, dos bons equipamentos e do não sofrimento. Eu comecei cedo, né? Por volta de 12 anos, 11. Meu pai tinha um violão tranquilo Giannini, e que ele colocava, deixava ele em cima do guarda-roupa, e eu ia lá e tirava ele da embalagem lá, meu pai não tinha uma capa, mas tinha uma proteção para o instrumento, e eu usava, ficava batendo nas cordas lá. Meus irmãos mais velhos, o mais velho principalmente, tomava às vezes e guardava, né, para não prejudicar o instrumento do meu pai. Mas aí minha mãe viu que eu tinha interesse, né, que eu gostava muito de música, e chegou para meu pai e disse: deixa ele ficar com o violão. Aí meu pai atendeu, né, o pedido dela e me deixou. Eu comecei a usar aquele violão. Usei por um bom tempo. Depois, com o tempo, eu consegui comprar um violão. Com trabalho, né, ainda novo, a gente teve que batalhar. Minha mãe e meus pais não eram ricos, então a gente saía de casa para vender água sanitária, né, nos bairros lá próximos. E vendendo água sanitária eu consegui juntar um dinheiro, que minha mãe sempre era com ela, ficava com ela mesmo, mas a gente conseguiu juntar o dinheiro e comprar um violão para mim, um outro violão. Meu primeiro baixo, né, quando eu comecei a estudar contrabaixo, eu usava um violão adaptado, com cordas de guitarra, com afinação alternativa. Os meus primeiros passos com o violão foi com método, né? Minha mãe, a gente passou na cidade, no centro do Recife, e comprou um método numa loja. E aí eu comecei a trabalhar com esse método, e depois fui tendo contato com pessoas que tocavam, que não era da igreja, porque na igreja nós não tínhamos pessoas que tocavam. Assim, os filhos do pastor estavam aprendendo com uma pessoa que morava na cidade, onde eles moravam, lá em Olinda, e eu não tinha ninguém na igreja ali próximo que pudesse, assim, que eu tivesse contato realmente. Então, meu contato foi com algumas pessoas que tocavam música popular. E foi um aprendizado para mim, porque eu aprendi muita coisa, tanto de posicionamento, de postura com o instrumento, de levadas, sequências de acordes. E depois eu consegui um outro método de violão, o método Paulinho Nogueira, que está aqui em casa até hoje. E por aí eu fui estudando. O contrabaixo eu comecei a estudar com um método chamado Fernando Azevedo. Era um método que ensinava por números. E depois eu comecei a usar esse violão adaptado. E cheguei a tocar com ele em algumas igrejas, né? O pessoal da igreja começou a se formar ali, começou a tocar. E a gente ia para a igreja e a gente tocava com ele. Então, assim, não foi fácil. Comecei cedo, não havia condições financeiras, a igreja não tinha condições, então a gente tinha que, às vezes, juntar sucata para comprar alguma coisa, uma corda, um equipamento, mas assim, nada de equipamento de qualidade, né? A primeira vez que eu toquei num equipamento melhor foi quando eu já estava por volta de 15 anos, que eu fui tocar numa igreja pentecostal, a Igreja da Fé, e lá, aí a banda tinha um equipamento, amplificadores valvulados para guitarra, contrabaixo, uma mesa de som, equipamento para voz, né, e instrumento separado, bateria acústica, uma bateria Pinguim, né, que era uma bateria da época, mas assim, tinha um equipamento e tinha uma banda que tocava, eles não tinham baixista, e eu comecei a tocar com eles ali. Foi um período de aprendizado excelente. Fez diferença na minha vida também com relação a isso, né? Então, depois eu saí, voltei para a minha igreja, para a igreja onde eu era membro,
E a gente foi batalhando, mas assim, sempre foi muito, muito difícil, né? Depois eu fui pro exército, e quando eu saí do exército, depois de um pouco tempo, conheci Fofinha, né, minha esposa, e a gente casou, aí começou uma nova etapa. Houve um tempo que eu comecei a trabalhar com ela, vamos estudar aqui com teclado, vou tentar te ensinar alguma coisa. Eu já sabia fazer alguns acordes no teclado e a gente foi estudando juntos. E ela começou a me acompanhar e a gente, né, você seguia comigo muitas vezes. Muitas vezes nós saíamos de casa com baixo, guitarra, teclado, né, a tiracolo. Ainda levava a minha filha mais velha, né, Nadiele, para uma igreja onde que o deslocamento da gente era bem difícil, né? Mas Deus nos abençoou, nos levou em paz, nos trouxe em paz muitas vezes, e nós conseguimos fazer um trabalho, um período muito bom nessa igreja também. Então, nunca foi fácil, né? Nunca caiu do céu nada assim, uma inspiração repentina ou equipamentos. Tudo foi conquistado com muito suor, com muito trabalho e dificuldade. Eu lembro que meu primeiro contato com teoria musical, eu trabalhava numa empresa, uma empresa de comércio no Recife, e eu trabalhava me deslocando nas lojas. Eu ficava em uma loja um tempo, em outra loja outro tempo, não ficava fixo numa loja. Então eu conheci um rapaz que era músico, flautista, e eu tive o primeiro contato com um livro de teoria musical, Maria Luísa Matos Prioli, né? Eu tive o primeiro contato com ele ali, peguei o método dele, esse livro, e comecei a estudar, a ler, e ele começou a me dar algumas orientações, né, com relação à teoria musical mesmo ali. E isso aqui ali abriu meus olhos para muita coisa, porque o que eu aprendi com ele, eu comecei a colocar em prática, né? Eu comecei a tentar identificar as notas na partitura, né? E buscar algum conhecimento. E aplicava também com a minha esposa em casa, com o teclado. Às vezes tirava uma melodia de uma música e conseguia anotar na partitura, fazer uma partitura, tipo uma tablatura, né? Mas com as alturas das notas. A gente usava essa partitura simplificada para colocar as melodias, as introduções das músicas, e aí a gente foi caminhando, né? Caminhando dessa forma, né? Com dificuldade, buscando, mas não desistindo, né? Não desanimando. Muitas vezes assim eu me sentia abatido, né? Mas nunca desisti desse desejo, desse prazer que eu tenho de pegar um instrumento e louvar a Deus, porque Ele é digno de honra e de glória. E essas dificuldades, né, enfrentadas por você inicialmente e depois a gente juntos, né, essas carências e algumas decepções, elas criaram raízes. Elas não nos afastaram da igreja, elas não nos afastaram da presença de Deus, mas criaram raízes profundas, forjaram um caráter, né, maturidade também na gente. E quando eu falei inicialmente, né, alguns podem até ter pensado assim, falou isso por falar, mas eu vivo com ele há mais de 3 décadas e eu sei de que ele realmente é uma pessoa humilde, é uma pessoa simples, né? Por conhecer toda a trajetória dele, e teve coisas que ele aqui deixou de falar, de fazer adaptação do violão para tocar o contrabaixo. Aí depois, quando ele conseguiu, e isso passou tempo tocando no violão como se fosse um contrabaixo adaptado, né? Violão adaptado para um contrabaixo. Teve uma época que ele tinha contrabaixo quando ele era solteiro, e aí ele não tinha o cubo, mas ele não deixava de estudar com o instrumento por causa disso. Ele adaptava o guarda-roupa, abria a porta do guarda-roupa, colocava a mão, né? Que chama, né? Colocava o headstock ou o corpo do baixo. Do instrumento encostado na porta do guarda-roupa, para que desse o som aproximado, né? Um pouco aproximado do instrumento, para continuar estudando. Aí ele falou aí que chegou a vender sucatas com outras pessoas da igreja. Para quê? Para arrecadar fundos, dinheiro, para comprar material, equipamento para tocar na igreja. Tamanha vontade, o desejo
de trabalhar, de louvar ao Senhor, sem pensamento de retorno algum, no sentido material de reconhecimento humano, mas fazendo aquilo realmente para Deus. Então, assim, foi uma trajetória, como ele falou, depois da gente casado, a gente que saía carregando instrumentos, criança, porque na época a diferença das nossas filhas é de 5 anos e meio, né, aproximadamente 6 anos, e a gente passou um tempo só com a mais velha. E aí andando com a menina pequena, com instrumentos, sem carro, pegando ônibus para ir para a igreja e tal. E foi uma trajetória difícil, né? Mas que não deixou que a gente, alguns momentos, abatido, mas não prostrado, não desanimados, e ao ponto da gente se afastar dos trabalhos na casa do Senhor e tampouco da presença de Deus. Mas hoje a gente vê uma realidade, quero que você fale rapidamente, de pessoas que só quero tocar se for com um instrumento bom, eu só quero tocar numa igreja, participar de uma igreja que tem os melhores equipamentos para que eu possa ter qualidade naquilo que eu faço, e que é pior, músicos, né, que não querem estudar. E o que ele falou aí, ele começou a estudar com revistas, né, que vendia água sanitária e comprava métodos que ele saía comprando, conseguia de alguma forma assim, comprando, juntando dinheirinho e comprando. Não tinha a facilidade de internet, né, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de estudar. E as pessoas, assim, é impressionante como a gente tem observado isso. Às vezes a primeira aula que a pessoa tem, quando começa a estudar, a primeira aula é dizer, eu já sei fazer isso. Não, gente, o estudo é um processo demorado, leva tempo. E eu acredito que ele sabe, eu vivo com ele, eu sei que ele diz isso. Eu estou aprendendo. São anos e anos e anos, a gente continua aprendendo sempre. Então, assim, fala pra gente um pouquinho dessa realidade atual. O músico, né, quando ele sente que tem qualidade musical, quando ele sente que ele está num nível de excelência, ou um nível para ele, né, ele já está num nível de excelência, ele não se contenta em tocar com um instrumento, vamos lá, de má qualidade. Isso aí vai buscar um instrumento melhor, uma qualidade de som melhor. O músico, ele está sempre em busca daquele som que ele gostaria de ouvir, que ele gostaria de reproduzir. É o guitarrista que está sempre em busca de uma guitarra melhor, de um set de pedais melhor. Eu toco guitarra, né? Toquei muito guitarra em igreja também, e houve muita dificuldade. Eu já tive um problema com a guitarra no meio do culto, e eu tive que tirar o escudo da guitarra ali no culto e tentar fazer uma emenda em 2 fios ali do captador para colocar o instrumento para funcionar, né? Tem o nosso irmão Urbano, né, que vai estar nos ouvindo, ele lembra disso, né? E consegui colocar a guitarra para funcionar e voltar a tocar, ainda aí entrar no solo, que a música tem um solo de guitarra. Então, assim, era dificuldade. Não eram instrumentos de primeira linha, né? Não eram instrumentos de primeira linha. E hoje eu conheci algumas pessoas e conheço algumas pessoas assim que chegam e dizem, não, vou não, porque não tem aquele som, né? Eu gosto de tocar em igrejas pequenas, assim, a gente precisa ter o mínimo, né? O mínimo de som e de equipamento para que você possa usar seus instrumentos, né? E que você possa fazer a música como você ensaiou. Porque se você ensaia com uma banda que tem baixo, guitarra, teclado e bateria, você vai precisar de um equipamento e consiga fazer aquele som que você ensaiou acontecer, né? Mas às vezes você chega na igreja e não tem nenhum músico nenhum, e algumas pessoas se recusam a usar um violão, né? Não, eu não vou tocar sozinho com um violão. Ou assim, agora existem casos e casos. Também existem casos que músicos que estudam, que se preparam para fazer o melhor. Então eles vão estar sempre em oportunidades muito boas. Já existem pessoas que acreditam que Deus recebe aquilo que você for dar. Ah, não, Deus recebe, eu estou fazendo para Deus e Deus recebe. Deus não se importa
com o que eu vou fazer aqui, não, se eu vou fazer bem feito. Não, se eu posso dar uma ensaiadinha aqui, tá certo, é para Deus. Mas, gente, Deus nos deu o melhor, Ele deu o Filho dEle para que a gente pudesse ter vida eterna com Ele. Aí você vai lá, o texto bíblico, eu não lembro agora, se não me engano, Amós, né? Que pergunta, eu não lembro o texto, onde está o endereço do texto. Diz assim: se você for para o governador, você vai apresentar ao seu governador uma ovelha com a perna quebrada, né? Ou você vai apresentar a ele um animal cego? Você vai levar um presente para o seu governador, aqui do estado que você mora, vamos dizer, e você vai levar para ele algo de qualquer jeito? Não. Você, quando recebe uma autoridade na cidade, se prepara, organiza tudo, e tem um coffee break, tem tudo para que ele se sinta bem. E por que para Deus eu vou oferecer algo mal feito, algo de qualquer jeito, né? Se eu toco um instrumento, mesmo que sejam acordes simples, eu não toco com acordes jazzísticos, rebuscados, eu toco com acordes naturais. Faça o seu melhor, ensaie, estude, veja trecho a trecho da música que você vai tocar, para que você execute com os acordes naturais, mas que ela fique, que soe bem, que seja agradável. Para quem canta, né? Busque conhecimento. E a gente tem hoje uma ferramenta que nós estamos na era da comunicação e do conhecimento. A internet está aí. Então, assim, você entra, tem certos canais que você fica perdido, mas tem alguns canais de algumas pessoas que trazem uma sequência de aulas, tanto de instrumento como de vocal. Você consegue pesquisar e aprender muito, muito, né? Aulas online hoje, você consegue ter aulas online, você consegue ter um curso com um professor de música vitalício, você paga aquela taxa ali e você pode estudar com calma no seu tempo. Não é desculpa para tocar de qualquer jeito ou cantar de qualquer jeito na igreja e dizer Deus recebe, é para Deus, Deus recebe. Então é isso. Então a gente precisa entender que é necessário estudar, se dedicar naquilo que você está fazendo, se propõe a fazer, né, tocando um instrumento, cantando, enfim. E fazer o seu melhor, sim, sempre buscar fazer o melhor. Contudo, dentro daquilo que está disponível, do que se tem no momento, né? E humildade sempre, né? Humildade sempre. E lembrando que momentos difíceis, momentos de dificuldades, eles não têm que nos desanimar, mas forjar em nós, né? Maturidade, essa experiência mesmo, um caráter aprimorado pelo próprio Deus e formar raízes. Só para a gente finalizar essa questão, eu gosto de um texto que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, os versos 21 e 22, que diz o seguinte, 2 Crônicas 20, 21 e 22. Depois de consultar o povo, Jeosafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, tudo à frente do exército cantando. Deem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, Moabe e os montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. É interessante aqui essa passagem que Israel sob ameaça de 3 povos, amonitas, moabitas e os da montanha de Seir. O rei Jeosafá, na ocasião que era o rei de Judá, ele convoca os músicos para estarem à frente do exército, entoando, louvando a Deus, cantando louvores a Deus, cantando, né, adorando a Deus, e com essa atitude, em meio a um momento difícil, de dificuldade, de adversidade, de ameaça, continuaram fazendo o seu papel, exercendo a sua função, e Deus agiu, né? Verdade, e Deus agiu em seu favor. Então, assim, momentos difíceis não é para nos desanimar, mas é para formar raízes em nós e nos colocarmos na dependência de Deus. E lá em Recife,
não sei se tem ainda, eu acho que tinha, um programa de auditório em que o apresentador, ele falava assim, era um jargão, né, era dele, para quem canta e para quem pensa que canta. E a gente sabe que o Ministério de Louvor, o Ministério de Música na igreja é almejado por muitos, porque confere um certo glamour. Mas fala pra gente, o Ministério de Música, de acordo com a Palavra de Deus, é para quem simplesmente quer ou tem alguma exigência? Eu já ouvi uma frase de um pastor, ele disse o seguinte, olha, quem toca quer tocar, gosta de tocar, quem toca um instrumento, ele quer participar do culto tocando. Quem prega, gosta de pregar, então ele quer ter oportunidades de pregar. Então isso é importante demais, né? Mas quem prega precisa estudar a palavra, estudar o texto, fazer a exegese, fazer a hermenêutica e buscar todo o contexto daquele texto para que ele leve uma mensagem para a igreja que seja realmente bíblica, né? Bíblica. Não achismo nem coisas da cabeça dele, porque o que a gente vive e que a gente prega é a palavra. Quem toca deve também estudar para que ele possa cantar músicas com uma teologia adequada, músicas com harmonia, né, e arranjo e melodia adequados para a igreja e não de qualquer forma, né? Então é o seguinte, eu essa semana, esses dias, né, faz alguns dias, eu estava pesquisando na internet com relação a essa questão mesmo de formação de música na igreja. Como eu faço um curso que é voltado para toda essa questão de tanto composição de música instrumental como canções, né, músicas cantadas, né, e também a questão também de produção, né, produção de música, produção musical. É um curso muito abrangente nessa área, né? Também trabalha com cantos corais, né? Técnicas vocais e outras áreas, né? Tem cadeiras voltadas só para técnica vocal, só para canto coral, só para regência, né? Então é um curso de música, mas também de tecnologia, né? Então eu estava pesquisando e encontrei uma página na internet que era uma convocação da Igreja Batista da Lagoinha, que é uma igreja que é referência em música, em louvor, né? E uma convocação para uma das suas congregações, de uma das suas igrejas, em um setor chamado Jardim Atlântico, se eu não me engano, em Minas Gerais, né? Ali eu acredito que Belo Horizonte, não sei se é bairro, eu não conheço, mas eu abri e comecei a ler, né, a convocação, e vem aquela parte onde a pessoa, para quem pode se habilitar, quem tem condições de se habilitar, né? A igreja, ela tem excelência em música e ela espera que os músicos que vão tocar numa das suas congregações tenham uma excelência, toquem de forma pelo menos aproximada do que eles tocam na igreja principal, na igreja mãe, né? Então, todas as exigências da igreja, que para o músico se habilitar, né, estavam ali escritas. Conhecimento teórico, capacidade de tocar com um metrônomo, capacidade de entender a dinâmica da música, né, afinação, conhecer o básico de teoria, né, cifra, partitura, conseguir tocar em conjunto, né? E tinha os kits, né, de VS, ou seja, playback com instrumentos, para que a pessoa pudesse estudar em casa e executar uma música para que uma banca o examinasse, né? Então, tanto cantores e cantoras como músicos, instrumentistas iriam passar por uma banca examinadora formada pelo Ministério de Música da igreja. Então, o que você vê é o cuidado com aquilo que vai ser oferecido a Deus, porque o músico, ele vai conduzir a igreja
a louvar ao Senhor. Quando eu costumo dizer isso, quando nós vamos tocar em alguma igreja, eu costumo dizer isso. Nós não estamos aqui para nos apresentar, nós não somos artistas. Nós estamos aqui para conduzir a igreja em louvor a Deus. Será como se fosse coral e banda, né? Nós como banda, eu e minha família, né? E a igreja cantando, adorando ao Senhor. Então, normalmente eu canto músicas que a igreja conhece. Normalmente numa participação que a gente faz no culto, tem uma música nova. Mas às vezes a gente canta músicas antigas, músicas bem conhecidas, e a igreja canta junto, porque é esse o papel do Ministério de Louvor. Então, é necessário que haja estudo, é necessário que você exerça esse ministério com excelência. Assim como você vai à igreja e quer ouvir uma mensagem que o pastor estudou, fez seminário, né? Preparou aquela mensagem, passou a semana orando com um texto na mão e pesquisando e se preparando para trazer uma mensagem para a igreja de edificação. A igreja espera que o músico, durante a semana, estude as músicas que ele vai tocar para que seja feita com qualidade. E a igreja cante junto, a igreja possa cantar junto. Né? Cantar, quando uma banda toca bem, quando canta bem, quando está tudo afinado, a igreja aprende rapidinho a música e canta junto com o grupo, né? Com a equipe de música. Então é isso, é estudar, praticar, ter ensaios e buscar fazer o seu melhor, né? Não é fazer o seu qualquer jeito, é fazer o melhor, né? Buscar fazer o melhor para que Deus receba nosso louvor e a nossa adoração. Não de uma forma relapsa, né? E assim, em 1 Crônicas, né, no capítulo 25, quando o rei Davi, ele faz ali a separação dos levitas ali, aí direciona os que iriam ficar como porteiros, administradores do templo, tal e tal, e separa ali os músicos. Os músicos, o grupo de músicos totalizado em 288. Eles ficaram sob a supervisão de 3 homens, Asaf, Jedutum e Emã. E esses que eram os músicos que estavam sob a supervisão desses 3 homens eram todos seus parentes, todos os seus descendentes, né? E a palavra de Deus fala lá em 1 Crônicas 25, no versículo 7, fala que todos eles eram capazes e preparados para o ministério de louvor do Senhor. Então, não é simplesmente, como dizia lá, né? A gente fez esse paralelo com o programa, não é para quem pensa, não é para quem pensa que canta e toca, mas é para quem realmente tem o chamado e o preparo, porque aqui diz preparados, pessoas que eram capazes e preparadas. A gente sabe que esse parâmetro, né, é algo muito elevado, de repente, para a nossa realidade de bairro, local, né, mas que a gente possa fazer o melhor dentro das condições da gente, que é o mínimo, se preparar, estudar, ensaiar, apresentar algo a Deus de forma entrosada, ainda que de forma simples, como eu costumo falar aqui na gente, ainda que seja algo simples, mas que seja com entrosamento, sem erros, né? Sem despreparo, sem falta de ensaio, mas que seja o nosso melhor, dentro daquilo que Deus tem derramado, tem nos capacitado, né? E ainda o Salmo 33, versículo 3, que fala que nós devemos louvar a Deus com arte, ou seja, com técnica também. E aí não é simplesmente com a unção, vamos dizer assim, é com a unção também, mas também com a capacitação, a questão técnica também, né? Então, com arte. Então, assim, existem sim exigências para fazer parte. Não é simplesmente você querer, não é simplesmente o indivíduo querer, a pessoa querer. Tem que ter o preparo também, tem que ter o chamado e tem que ter o preparo. E este homem aqui, ele
existem hoje, né, os influenciadores digitais, mas ele é um influenciador real. Porque ele como músico, com a experiência que ele tem, ele conseguiu formar. Ele não teve filhos homens, a gente não teve filhos homens, não tivemos. Mas as duas meninas que a gente tem, nós temos. E não é porque é filha minha, mas eu tenho uma exímia baterista, guitarrista, a outra guitarrista e cantora, né? E canta também, canta com a alma, né? Canta com vontade. E eu costumo dizer que eu sou a mais fraquinha de todas, eu coloco uns acordes no teclado, né? E ele conseguiu influenciar toda a família dele, toda a família. E ele dizia que antes de casar ele sonhava em um dia se casar e ter a sua família tocando com ele. E aí ele conseguiu. Ele não é influenciador digital, mas é real. E conseguiu agregar toda a família, né, nesse ministério. E hoje a gente tá junto e tentando fazer o melhor da gente. E eu louvo a Deus por tê-lo colocado na minha vida, por ele ser o sacerdote do meu lar, né? E do nosso lar. E ter me colocado nessa também, né? Que às vezes assim, eu preciso levar uns puxões de orelha, umas bronquinhas, né? Porque diante das demandas e tal, de repente eu deixo a desejar. Mas eu louvo a Deus que dentro das minhas condições o Senhor sabe, Deus sabe, meu Pai sabe, que eu tento fazer o meu melhor. E eu louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus por esse momento. E sei que acrescentou às nossas vidas esse bate-papo aqui. Você tem as considerações finais. As considerações finais serão assim. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E aí vai o bônus com a música da campanha É Tempo de Ceifar. Deus abençoe a todos e até o próximo Responde Aí. Amém. Esse é o